Há mais ou menos 6 meses eu postei esse vídeo aqui falando sobre Boa Noite Pum Pum, o mangá mais bizarro que eu já tinha lido até então. Mas recentemente, por recomendação de vocês, eu li um mangá ainda mais bizarro, com um plot twist absurdo, que você nunca vai imaginar até chegar no final. E o mais impressionante de tudo, ele é super curtinho, com só 12 capítulos. E no começo parece ser super fofinho e até infantil, com vários elementos de histórias bastante conhecidas, mas que no fim vai ser uma das coisas mais surpreendentes que você já viu. Isso se você não ficar traumatizado, então veja por sua conta e risco, fechou? Bom, antes de tudo, aquele típico aviso de como o vídeo vai funcionar. Nesse vídeo aqui eu vou tanto contar a história quanto fazer a análise de alguns pontos importantes pra gente discutir um pouco nos comentários. Ou seja, esse vídeo aqui vai ter spoilers da obra inteira, inclusive do plot final. Mas eu vou tentar deixar a experiência bem imersiva pra você que nunca leu, que eu acredito que seja a maioria, já que o mangá, apesar de ser muito bom, é bem desconhecido. E é basicamente isso. Avisos dados, então vambora. A primeira coisa que chama atenção nesse mangá é o título, Bibliomania, um termo que automaticamente faz a gente pensar na Bíblia, sendo que, na verdade, o nome não tem nada a ver, pelo menos não diretamente. Essa palavra, na verdade, vem de um transtorno psicológico, em que a vítima é completamente obcecada por livros. E não é tipo, ai, como eu gosto de livros, se eu pudesse eu ia ter uma biblioteca em casa. É do tipo que a pessoa simplesmente não consegue pensar em mais nada do que ler e acumular livros e mais livros, até que essa obsessão acabe com a pessoa. Mesmo assim, apesar do nome não ter relação direta com a Bíblia, o mangá com certeza tem. Tanto que a primeira página é de um versículo bíblico com uma frase de Jesus dizendo: "Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor." João 10:16. Em seguida a gente vê uma cidade meio obscura e bizarra, mas ainda assim moderna, quase como se fosse um presente alternativo da nossa própria realidade. E no fundo uma grande explosão invade completamente o horizonte. E de lá vemos os pensamentos de algo ou alguém. Ouvi um som alto e então abri os meus olhos. Parecia que o robusto caixão que me selou havia sido quebrado. Alguém fez isso de propósito? Ou foi algo da natureza? Bom, não importa. Eu sairei desse caixão e encherei minha barriga pela primeira vez em muito tempo. E assim, uma enorme fumaça começou a sair desse caixão gigantesco, que mais parecia um ovo gigante. De dentro dessa fumaça estranha, a gente via uma figura estranha, dizendo que agora ia simplesmente comer tudo e todos, sem pensar em mais nada, apenas em comer. A população da cidade começa a fugir desesperadamente, enquanto uma criança olha para a fumaça e diz: "Uma cobra." Tudo que vemos em seguida são quadros e mais quadros da criatura devorando tudo. Casas, prédios, animais, pessoas, tudo que a criatura pensava era em comer. Afinal, essa era sua única felicidade. Por fim, vemos o mar super agitado com o que sobrou de navios antes cheios de vida. E assim a história começa de verdade. Ouvimos uma campainha e vemos uma menina deitada em um quarto completamente branco. Uma voz anuncia sua chegada como sendo uma nova hóspede. Ela acorda, ainda sonolenta e sem saber muito bem onde está. Ainda assim, no seu rosto a gente não vê dúvida ou medo, apenas a mais pura curiosidade. Na sua frente, uma enorme porta e na sua mão esquerda o número 431. Mas na porta tá outro número, 430. E por isso a menina fica ainda mais curiosa e decide se aproximar da porta. Mas ao tocar na maçaneta, uma criatura bizarra aparece pelas suas costas e diz: "Bem-vinda à minha mansão. Quantas décadas faz?" Já faz bastante tempo desde a última vez que eu tive um hóspede. Meu nome é Serpente. E é aqui que a gente descobre o nome da nossa protagonista misteriosa, Alice, que é uma referência bem clara a Alice no País das Maravilhas, como a gente já vai ver. Assim que a Serpente se apresenta, ela começa a explicar pra Alice o que exatamente está acontecendo. Ela pede pra ela ficar naquele quarto enquanto espera até que a festa comece. Algo que obviamente a Alice não entende e não faz a menor ideia do que se trata, e por isso a Serpente explica: "A festa será um enorme banquete dos mais admiráveis. E enquanto a festa não chega, Alice poderia esperar naquele quarto mágico, onde literalmente todos os seus desejos se tornariam realidade. Se ela sente fome, morangos enormes caem do céu, formando inúmeros bolos ainda maiores." E assim, a Serpente se despede, dizendo que ela precisa sair para atender outros hóspedes. Nesse quarto, Alice poderia ter qualquer coisa que ela quisesse, sem nenhuma restrição, exceto uma: ela jamais, em hipótese alguma, poderia sair do quarto. E assim a cena corta para a cidade, 5 dias antes da Alice entrar no quarto em branco. O que a gente vê é um enorme painel da cidade destruída e aparentemente abandonada, exceto pela Alice, é claro. Ela caminha no meio dos destroços, vendo o que sobrou das pessoas que moravam ali, o que já deixa no ar uma das principais perguntas da obra: o que diabos aconteceu ali? Em seguida voltamos pro quarto 431, onde a Alice já tinha acabado de encher a barriga, então estava na hora de saciar o seu outro desejo, a curiosidade. Ela vai até a porta e, ao contrário do que pediu a Serpente, ela decide sair do quarto, mas assim que ela coloca o braço pra fora, ele começa a apodrecer extremamente rápido. Imediatamente a Serpente aparece e grita: "Alice, eu não disse pra você não sair desse quarto, volte pra dentro agora mesmo." Ele então explica que se ela sair do quarto,
quarto, seu corpo vai apodrecer completamente, porque agora ela já era parte da mansão, e só ela pode decidir o seu destino. Nesse momento, a mansão tem 431 hóspedes e 431 quartos. O que faz a Alice imaginar corretamente que a mansão está lotada, quando na verdade ela sempre está lotada, porque essa é a sua natureza. Para cada novo hóspede, um novo quarto é criado. É sempre assim que foi e é sempre assim que será, até que o quarto 666 seja feito e o último hóspede chegue na mansão. Só aí a festa vai começar. E por mais que a serpente estivesse super empolgada e animada com toda essa história, a Alice não parecia se importar muito. Tudo parece monótono demais para ela. O que só piora quando a serpente diz que os hóspedes ficarão na mansão para sempre, sem nunca mais poder sair de lá. Essa é a regra, mas não há motivos para se entristecer. Pelo contrário, afinal, aqui você pode realizar todos os seus desejos. Não existe uma forma melhor de se viver, principalmente quando comparamos com o mundo exterior, cheio de conflitos e guerras, fome e desespero. Por que voltar para lá? Mesmo assim, a Alice não parecia convencida. Ela diz que não quer saber de festa nenhuma e só quer ir para casa. A serpente, vendo que não ia mesmo ter jeito, diz que há uma saída, só um único caminho para voltar para casa. Se você deseja retornar ao mundo exterior, terá que chegar no quarto 0, o primeiro quarto dessa mansão, e a única saída também. Mas, para isso, Alice precisaria passar por todos os quartos entre o dela e o primeiro quarto. Ou, em outras palavras, ela precisaria passar por 431 quartos se quisesse ir para casa. O que provavelmente não seria um problema se não fosse um pequeno detalhe. Quanto mais Alice se afasta do seu quarto, mais o seu corpo apodrece cada vez mais rápido. Até que no fim, quando todo o seu corpo for tomado pela podridão, tudo que vai sobrar é a morte. Além disso, a mansão ainda pode se completar enquanto ela está no meio do caminho. E aí, de qualquer forma, seria F, Alice. Tudo isso é uma forma bem clara da serpente tentar manter a Alice sob controle, presa no seu quarto onde ela deveria ficar como todo mundo. Mas apesar da serpente ficar bem animada com tudo isso, a Alice simplesmente parece não se importar. Ela apenas diz que é melhor se apressar, então sai do quarto. Mais uma vez vemos o mundo exterior, agora 4 dias antes da Alice entrar na mansão. Ela caminha por mais um trecho da cidade destruída, continua seguindo um cheiro que ela sentiu bem no comecinho, e quando ela finalmente descobre do que se tratava, ela diz: esse cheiro, eu sabia. E assim voltamos para a mansão, dessa vez no quarto 430. A Alice chega num quarto gigantesco com inúmeras construções no estilo japonês clássico. E no centro, sentado em um trono, um gigante que mistura a aparência das máscaras de samurai clássicas com partes de um robô gigante. Ele então diz: pecador, um passo à frente. E um homem amarrado com uma caixa na cabeça aparece. O gigante ordena que ele confesse, e o homem então começa: Eu pratiquei bullying com meu colega. Eu o levei a cometer suicídio. O gigante então questiona: por que você abusava dele? Por quê? Por um único motivo: era divertido. Aquele cara era um covarde de merda. Então vemos o homem sentado sobre o seu colega, que estava ajoelhado, quase pelado, com o rosto apoiado numa garrafa. E quando ele não aguenta mais, ele cai. E por isso, o homem o espancou e enfiou a garrafa quebrada na sua boca, gritando que ele era só uma cadeira e que cadeiras não falam. O homem com a cabeça de caixa começa a rir até não aguentar mais. Só de lembrar do que ele fazia, ele ficava feliz. Mas no meio da sua alegria, sua cabeça foi decepada pelos servos do gigante. A serpente então aparece e diz que crianças não deveriam ver esse tipo de coisa. O gigante então grita: próximo pecador, um passo à frente. E assim, um novo homem com a cabeça de caixa é colocado no lugar do anterior. E é aí que a serpente explica: esse hóspede, desde o dia em que chegou na mansão, ele tem feito a mesma coisa. Dia após dia, todos os meses, anos, décadas, ele tem matado a mesma pessoa várias e várias vezes. O gigante cortava a cabeça de vários homens caixa enquanto gritava: eu não sou uma cadeira, filho da puta, filho da puta! Parecia divertido pra mim, seu merda! O gigante era o colega que sofria bullying, e o quarto foi a forma que ele encontrou de se vingar. Com seus servos sombrios, ele executava sem parar o homem-caixa. Mas não só ele, os professores, os colegas, todos que assistiam aquilo sem fazer nada. Todos vocês vão morrer! E no seu ódio, os servos atacam a Alice, que é salva pela serpente, que atira de lá imediatamente, dizendo que aquele quarto era um pouco perigoso demais. Porque ali, pra aquele gigante, não importa quantas cabeças ele corte, quantas vidas ele retire, nunca vai ser o bastante. Ele nunca vai parar. Pelo menos, não até a festa começar. O capítulo seguinte começa com Alice na cidade, agora 3 dias antes de entrar na mansão. Ela vê em uma encosta inúmeras armas gigantescas, como enormes canhões com formatos estranhos, mas ela não parece se importar. Tudo que ela faz é continuar andando, chegando cada vez mais perto do seu objetivo misterioso. Já de volta à mansão, Alice chega no quarto 413, e assim que ela atravessa a porta, ela começa a cair em um lugar bem alto, mas mesmo assim, ela parece não ligar pra nada disso. Não importa se são monstros gigantes ou
uma queda absurda. Nada parece fazer a Alice sentir medo ou sequer pensar em desistir. Isso faz a própria serpente ficar interessada na Alice. Até porque, por que alguém tão jovem não desiste de algo tão estúpido e perigoso? Por mais que ela já tivesse recebido todo tipo de hóspede em todos esses anos, ela nunca tinha visto nada assim. E por isso ela continua acompanhando a Alice em cada quarto. A hóspede do 413 sempre quis liberdade. Voar pelo céu sem limites ou nada que aprendesse pelo chão. Ser livre dos conflitos, da tristeza e da dor. Esse era o seu desejo. E por isso ela se tornou um pássaro gigante, para assim ter o que ela sempre quis. Alice, você realmente quer voltar para o mundo exterior? Mesmo depois de ter visto tudo isso, você ainda quer sair? Pode apostar, eu quero. A essa altura, metade do seu braço já tinha apodrecido, mas ela não desistia. A serpente, sem entender, começa: o sistema me proíbe de sair da mansão, então eu nunca contemplei a realidade. Mas, mesmo assim, ouvir os desejos dos meus hóspedes me faz achar que, para vocês, humanos, sair dessa mansão seria como abrir mão de uma grande felicidade. O que, convenhamos, faz total sentido, até porque lá dentro da mansão eles poderiam ter qualquer coisa. Mesmo assim, a Alice não parecia interessada em nada disso, e é aí que ela explica o porquê ela quer tanto partir. Pode até ser que esse lugar seja assim tão incrível como você diz, mas eu não quero viver em um mundo de mentiras feito por mim mesmo. Eu prefiro as pequenas felicidades do mundo real, porque eu odeio mentiras. E aqui a gente já começa a entender para onde a história tá indo. Bibliomania mostra muito bem esse conflito que um monte de outras obras também trabalham. Você prefere a ilusão perfeita ou a realidade imperfeita? E caso você tenha escolhido a realidade, e se você pudesse entrar numa simulação perfeita da realidade em que você nunca saberia que é uma simulação? Lá você ia poder ser plenamente feliz, viver a vida perfeita, ou pelo menos sentir tudo que você sentiria numa vida perfeita. Mas nada seria real. Ou seria. Até porque a visão nada mais é do que um conjunto de impulsos elétricos que chegam até o cérebro e são interpretados como uma imagem. A audição é a mesma coisa, vibrações transformadas em impulsos elétricos que também são interpretadas pelo cérebro como sons, assim como todo o resto. Os cheiros, as cores, os sabores, o toque, tudo é uma ilusão bastante convincente que o nosso cérebro junta e a gente chama de realidade. Mas e se a gente simplesmente encurtasse esse caminho e fosse direto pro cérebro, onde tudo acontece? Você aceitaria viver nesse mundo perfeito? Essa é a principal discussão desse trecho do mangá, o que por si só já pode dar uma crise existencial absurda, é ou não é? Mas relaxa que não para por aí, o mais surpreendente ainda tá por vir. Mais uma vez a gente vê o mundo exterior, agora 2 dias antes da Alice entrar na mansão. Ela continua seguindo o cheiro e sente que tá cada vez mais perto do seu suposto objetivo. Já na mansão, ela chega no quarto 385. O seu braço inteiro já foi consumido pela podridão. Assim que ela chega, um monstro bizarro aparece pronto para atacar ela. Mas, antes que ele pudesse acertar o golpe, um homem numa armadura que parece uma mistura do Batman com o Robocop, e sim, eu sou velho, aparece para salvar a Alice. Esse é o hóspede do quarto 385. Assim que ele salva a Alice, ele diz pro monstro: não te perdoarei, malfeitor! Arrependa-se pela glória da galáxia! Eu sou o príncipe espacial sempre de prontidão, Herakran! Tudo bem dramático, com a maior encenação possível, que eu espero que eu tenha conseguido passar aqui na minha narração imersiva. Mas o problema é que, assim como nós, a Alice também não faz a menor ideia de quem é esse tal de Herakran que ele tanto fala. Nesse momento, então, o hóspede literalmente pausa o monstro no ar e começa a explicar super indignado. Você nunca ouviu falar do Herakran? É aquela história em quadrinhos, pô, tá vendendo que nem água, foi traduzida em 50 línguas diferentes e tudo mais. E ouvindo isso, essa aqui é a honesta reação da Alice. Pois é, o hóspede então desiste de explicar e continua o combate dele com o monstro. E quando ele finalmente derrota o tal monstro, mais outros aparecem, dessa vez maiores e mais bizarros. Mas ao invés dos monstros gritarem como a gente espera, é isso aqui que eles dizem: trabalhe, trabalhe, se case. O que faz o hóspede ficar muito puto e matar todo mundo de uma vez só. Em seguida, um monte de mina de biquíni aparece gritando: Herakran-sama, yamete kudasai. Não, tô zoando, esse final elas não falaram, mas foi mais ou menos isso a ideia. E eu acho que aqui você já tá entendendo o que caralhos é esse Herakran, né? Mas caso ainda não tiver entendido, o mangá vai te explicar agora. Antes dele partir pra comemorar com seu harém, o chefão final aparece, dizendo que vai destruir a galáxia e tudo mais. Mas é claro que o nosso herói não vai deixar isso acontecer. E por isso ele decide trocar de traje pra uma versão mais apelona, pra assim acabar com a ameaça de vez. E essa aqui é a verdadeira aparência do nosso hóspede. Exatamente, o estereótipo de um nerdola. O interessante é que durante toda a luta ele não teve nenhuma dificuldade de lidar com os monstros, tanto que ele nem sofreu nenhum dano durante a luta em si. Mas quando a Alice olha pra ele e fala: pô, você não é bem um jovem, né? Você não tá meio velho pra essas coisas? Aí sim ele toma um puta dano. A gente então vê ele falando pra não olhar pra ele e se lembrando do que provavelmente foi o seu pai falando: meu filho patético, sai desse quarto, arruma um emprego, se casa, faz alguma coisa útil da vida. E por fim ele grita: não riam de mim, me aceite! Ou seja, tudo que ele criou naquele quarto foi um reflexo direto dos seus traumas na vida, suas frustrações, o seu desejo de ser aceito como ele era, sem que ninguém ficasse falando pra ele ir trabalhar, arrumar uma namorada, sair do quarto, se casar, todas as coisas que a gente precisa lidar no mundo real.
real. E falando em mundo real, agora a gente vê a Alice um dia antes de entrar na mansão. Ela agora tá bem do lado de um desses canhões gigantes misteriosos, e lá ela finalmente encontra o que ela estava procurando. Um livro completamente acorrentado com algum tipo de selo no meio. E aqui o mangá dá uma acelerada nos quartos da mansão. No mesmo quadro a gente vê a Alice passando pelo 366, onde tem uma pessoa fumando um monte de charuto de uma vez. No 359, alguém que tinha se transformado em um... sei lá que porra é essa, parece que ele gostava muito de música, é o que dá pra entender. No 339, uma pessoa que virou uma árvore pra poder ficar com os animais e por aí vai. Tem até um quarto, o 330, que tem um mar de gente completamente pelada, que até chama a Alice pra se divertir um pouco, o que inclusive até me lembrou da Slam de Berserk por conta do estilo e tudo mais. Inclusive, esse é um dos pontos mais fortes desse mangá. A arte é muito bonita, de verdade. A forma com que o autor desenhou e organizou cada quadro é realmente muito impressionante. Dá pra ver que o cara tem um domínio absurdo de vários estilos diferentes e fica tudo muito bom. A obra já valeria a pena só por isso, mas não para por aí. Aqui a Alice já tinha perdido o braço e quase uma perna inteira pra podridão. E mesmo assim ela continuava em direção ao quarto zero. No mundo real, um dia antes dela entrar na mansão, a gente vê ela comemorando por ter encontrado o tal livro misterioso. Ela abraça o livro e diz que tem o cheiro do seu irmãozinho e que agora eles vão pra casa. Já de volta à mansão, ela chega no quarto 285, ou seja, ela já tinha visitado quase 150 quartos e não tava nem na metade. Nesse ponto, ela já tinha que se arrastar, se apoiando na parede para conseguir andar. O seu corpo parece ficar cada vez mais pesado, como se fosse feito de chumbo. O cansaço foi tanto que ela disse que vai precisar comer muito depois que saísse dali. Nesse quarto, surpreendentemente, ela não vê nada de muito bizarro. É uma casa normal, com roupas normais, um pai, uma mãe, um filho, uma família normal. E quando a Alice vê isso, ela pensa, bom, para esse cara desejar uma vida normal como essa aqui, ele também deve estar querendo voltar pro mundo real. O que é um raciocínio bastante lógico, faz muito sentido. Mas quando ela pergunta se ele quer ir com ela pro mundo real, meu amigo, o cara fica puto. Ele começa a gritar com ela que nem doido, dizendo que ela invadiu sua casa pra falar essas besteiras, fala que se ela não sair imediatamente ele vai até chamar a polícia e tudo mais. O cara tá fora de si. E é aí que a serpente, como sempre, volta pra explicar o que diabos tá acontecendo. Aquele hóspede jamais ia querer voltar pro mundo exterior. Lá ele era um professor que passava os seus dias ensinando lógica e ética pras crianças, para que assim elas crescessem e se tornassem bons adultos, bons cidadãos. E isso segundo o modelo que ele tinha na sua cabeça, é claro. O problema é que a sua família em si estava longe desse ideal que ele tanto pregava. Ele e a sua esposa só brigavam o tempo todo, e isso afastou os dois a ponto dela ir embora com seu filho. Essa realidade tão diferente do que ele acreditava ser o certo fez os seus demônios internos começarem a acusar ele de ser um hipócrita. E você, professor, você é um bom homem? A situação foi tão pesada que ele começou a beber cada vez mais, tudo na intenção de escapar dessa realidade terrível que ele vivia. E pra ele, o maior culpado de tudo isso era o tempo. Foi essa a maldição que destruiu a sua família e a sua vida. E por isso ele decidiu parar o tempo naquele exato instante. Só um parênteses, olha esse painel, mano. Nossa senhora, esse Oda é muito gênio, não tem como. Agora, presos no tempo, o seu filho era perfeitamente obediente, a sua esposa era sempre gentil, ele tinha tudo que ele sempre quis, um lugar onde a realidade nunca trai os ideais. E é aí que a gente vê que o que eles realmente estavam comendo eram as engrenagens dos relógios, de um jeito completamente bizarro, diga-se de passagem. E eu gostei bastante desse quarto aqui, mais do que o primeiro, por exemplo, porque ele tem um contraste muito bom com os outros. Porque assim, a gente teve um cara que sofria bullying, virou um samurai gigante pra se vingar, um nerdola que virou um super-herói que as menininhas amam, e a outra que virou um pássaro gigante e por aí vai. Todos eles criaram um mundo completamente diferente da realidade, um lugar muito mais fantasioso do que seria possível no mundo real. Mas esse professor não, tudo que ele fez foi desejar uma vida comum, desde que ele tivesse controle sobre tudo, sem o tempo pra destruir toda essa perfeição. E isso é interessante porque mostra de uma forma muito boa como os desejos de cada um são diretamente proporcionais às expectativas. Ele era um homem bem mais velho que os outros, tinha poucas expectativas e nem queria nada demais. E por isso o seu mundo ideal era assim, tão real, o que é totalmente diferente dos outros hóspedes. Mesmo assim, isso não era vida, e até a Alice percebia isso, tanto que ela critica essa escolha. Mesmo podendo ter tudo, o professor escolheu escravizar sua própria família para realizar o seu desejo. O legal é que quando ela questiona isso, a serpente diz, pelo menos pra ele isso é vida. O que faz um paralelo muito bom com a nossa incapacidade de entender o outro. Como por exemplo, você vê uma vizinha que gastou 20 mil reais numa cirurgia no nariz, e você fala, nossa, que desperdício de dinheiro. Ou o cara que compra um carro ou uma moto nova sem ter nem condições de pagar, e você fala, nossa, que cara burro. Ou o contrário, quem não sai pra festa, quem não bebe, não faz porra nenhuma, só fica juntando dinheiro porque quer ter uma vida confortável no futuro, e você fala, tá desperdiçando a vida. Tudo isso porque simplesmente a gente não consegue entender o outro. E pra gente, a escolha do outro nunca vai fazer sentido, só a nossa. Então por isso eu achei esse tapa de luva aí que a serpente deu na Alice foi muito bom.
Já nesse ponto, a gente vê Alice 10 segundos antes de entrar na mansão, com o livro nas mãos, agora sem corrente e sem selo. Faltam agora 3 segundos e ela abre o livro. 2 segundos e as páginas começam a passar sozinhas. 1 segundo e então a Alice é puxada para dentro do livro. No quarto 276, vemos que a podridão se espalhou ainda mais. Seus braços, pernas já foram consumidos e agora o seu rosto começa a desaparecer. A hóspede é uma mulher muito bonita, cercada de flores e espelhos por todos os lados. Ela pergunta para Alice por que pro mundo real não tem nada lá, nada além de dor, dor e mais dor. Ela diz que no mundo real tudo que ela tinha era um sonho de estar se afogando num pântano enquanto sente a morte chegando, mas não mais, não na mansão. Aqui eu permaneço eu mesma, com a minha beleza eterna. A Alice então pergunta se no mundo real ela não tinha família, pessoas que ficariam tristes com a sua partida, mas ao ouvir isso a hóspede revela sua verdadeira aparência enquanto grita para ela parar de falar essas besteiras. Eles jamais ficariam tristes por mim, eles não sentem nada por mim, nada além de desprezo. Desprezo por quem só dava dívidas hospitalares. Como eles ousam? Eu posso estar assim, mas eu ainda estou viva. Isso não sou eu. Eu sou mais bela, mais saudável. Eles devem estar felizes por eu ter partido. Aquela hóspede, na verdade, já foi uma bela jovem que sofria de uma doença degenerativa que aos poucos foi acabando com a sua beleza e com a sua saúde, a ponto de ela nem sequer conseguir levantar mais da sua cama. E por isso ela pretendia tirar a sua própria vida, acabar com seu sofrimento, até ela encontrar o livro. Dentro dele, na mansão, ela sempre poderia ser ela mesma, linda e perfeita como ela sempre foi, sem a dor, sem os remédios, sem os médicos e todas as injeções. Nesse quarto ela poderia viver para sempre do seu próprio jeito. De volta ao mundo real, vemos o livro sem as correntes sobre a cama, e ao seu redor todos os tipos de tesouros e itens, uma montanha infinita, e dentre esses itens inúmeras pessoas presas em postes de madeira gritando por socorro. O enorme quarto escuro era iluminado apenas por um buraco no teto, por onde entrava um feixe de luz. Dentro do livro, a aparência da Alice já não era mais de uma humana. Na sua mente ela ouvia as vozes das pessoas consumidas pela loucura. No quarto 268 ela encontra um mar de palavras e no centro, a serpente esperando por ela sorrindo. Assim como você, o hóspede desse quarto também tentou chegar no quarto 0. E isso é tudo que restou dele. Sua alma está sendo preservada aqui, até que a festa comece. Agora, ele não é nada além de palavras no meu livro, preso nessa mesma página para sempre. Volte pro seu quarto, Alice. Você não quer acabar assim, quer? Mesmo assim, mesmo se arrastando e quase perdendo a consciência, Alice simplesmente continuava andando. E então a serpente resolve finalmente dizer a verdade que ela escondeu até aqui. Chegar na página 0 é simplesmente impossível. Eu tô cansado de ficar concedendo os desejos ridículos dos humanos. Então eu devo guiá-los. Eles ouvirão a minha voz. De volta àquele quarto escuro, as pessoas amarradas gritavam por socorro, pedindo por salvação, implorando por ajuda, enquanto diziam que a besta está vindo, voltando para o lugar de onde veio. E então vemos o quarto 255. A Alice abre os olhos e o seu corpo voltou ao normal. De dentro de um frasco, ela vê um cientista, ou melhor, vários cientistas. Todos eles eram parte do mesmo hóspede. Um homem que passou anos, décadas, talvez séculos, estudando o livro, a ponto de ter conseguido criar uma droga capaz de neutralizar temporariamente os efeitos da maldição. Em todo esse tempo, eles também conseguiram descobrir qual é o objetivo final do livro. Quando ele consumir 666 pessoas, ele vai vincular a nossa carne e as nossas almas em um único ser de poder imensurável. Essa é a festa de que a serpente tanto fala. A magia vai enlouquecendo as pessoas consumidas pelo livro à medida que ela concede os seus desejos. Isso afasta cada uma delas do mundo real, enquanto as mantém nos quartos, apodrecendo o seu desejo por liberdade. E isso não é tudo. O livro também tem um sistema que torna absolutamente impossível chegar na página 0. O veneno do desejo, a podridão, se espalha cada vez mais intensamente conforme você se afasta do seu quarto. O livro é feito de um modo que quanto menor for o número da página, mais rápido o seu corpo apodrece. Você está perdendo seu tempo. Nunca vai chegar na página 0. Não prossiga. Toda essa conversa, essa explicação dos cientistas parece ser bem convincente, mas não para Alice. Já que por mais que eles pareçam realmente ter descoberto os segredos do livro, tudo que eles estão fazendo ali é na verdade obedecer o livro, ficando presos no seu próprio quarto com a ilusão da escolha, acreditando que eles são mais inteligentes que o próprio livro, massageando seu próprio ego no mundo perfeito, onde eles são superiores a todos. E por isso, antes de sair, Alice então pergunta qual deles é o original, ao que todos eles respondem: sou eu! E assim, eles começam a brigar e destruir uns aos outros, enquanto Alice segue a sua jornada rumo à página 0. Pra mim, esse quarto é um dos mais interessantes justamente por conta dessa conversa, dessa estratégia de mostrar as respostas e os segredos do livro sem ter que quebrar a lógica interna do livro, já que por mais que eles realmente tenham
tenham descoberto o funcionamento da mansão, eles nunca deixaram de fazer exatamente o que a mansão queria. O que mostra que até os mais arrogantes também são manipuláveis, principalmente quando a mansão dá a eles o que eles mais valorizam, o reconhecimento. Mais uma vez, o mangá acelera a passagem da Alice pelos quartos, e nessa parte a gente vê todo tipo de bizarrice. E eu vou te falar, o nível de detalhe nessa arte é absurdo, cara, é simplesmente incrível. O que eu mais gostei foi o estilo de cada quadro, o layout em si. Dá uma sensação de caos, mas de um jeito muito bonito e organizado, é impressionante. Aqui a Alice fica cada vez mais parecida com os monstros presos no livro. À medida que a maldição se espalha, ela perde as características humanas e vira... Bom, ela vira isso aí. Nesse ponto, a serpente aparece só pra zoar com a cara da Alice, falando o quanto ela tá horrível e que tudo vai voltar ao normal se ela simplesmente obedecer e voltar pra porra do quarto. Mas a Alice tá poucas ideias e simplesmente continua correndo que nem o capiroto corre da cruz. E depois de muito correr, ela finalmente chega no quarto 99. A partir daqui, a maldição é tão forte que dar um passo é como carregar uma tonelada. E por isso, assim que a Alice atravessa a porta, ela cai. A serpente então começa a gargalhar, dizendo sobre como ela tava certa e que tudo que sobraria da Alice seriam apenas palavras. Ela pergunta qual parte se transformaria primeiro, seus braços, sua perna, seu cérebro. E assim a serpente espera, sabendo que ela logo se transformaria em um mar de palavras. Mas o tempo passa e nada acontece. Por que ela não está se transformando? E é aí que a Alice levanta os dedos de dentro daquele cadáver monstruoso. De dentro dele sai uma nova Alice com sua aparência perfeitamente humana de novo e um olhar ainda mais vazio. A serpente não entende como aquilo é possível. Ela pergunta, exigindo respostas, mas a Alice simplesmente sorri e continua correndo em direção à próxima porta. Assim que ela atravessa, o seu corpo morre mais uma vez. E de dentro dele, ela renasce de novo, e de novo, e de novo. A serpente se pergunta como ela continua se levantando. Isso é um erro do sistema? Ou ela tem um corpo mortal? O que diabos está acontecendo? Eu não estou enganado. Ela está morrendo e revivendo várias vezes seguidas. Isso não pode estar certo. Centenas de vezes eu a vejo se levantar. Como isso é possível? Tudo que a serpente podia fazer é observar enquanto a Alice atravessava os quartos um a um. Até que finalmente ela chega na última porta. O quarto 000. E assim como a maldição consumiu seu corpo, ela o deixou assim que ela atravessou a porta. Do outro lado, a Alice aparecia completamente intocada pela praga do apodrecimento. Por séculos, desde que a mansão foi criada, ninguém nunca chegou na página 0. O que diabos é o seu corpo? Responda, Alice! E assim, com aquele mesmo sorriso de sempre, Alice calmamente começa. Era uma vez, em um certo país insular, a serpente então grita, impedindo que a gente entenda a história. Valeu, serpente. Mas a Alice não parece se incomodar. Ela sorri e diz, continuamos depois. Assim, ela atravessa a porta e sai do livro, deixando a serpente para trás, que era incapaz de seguir para o mundo real. A serpente se enche de raiva e ainda mais dúvidas. Mas antes que ela pudesse pensar demais sobre isso... um novo hóspede chega na mansão, assumindo o quarto que era da Alice. A serpente até se pergunta se não seria a própria Alice, que finalmente teria decidido voltar para o seu quarto. Em seguida... várias e várias vezes, um após o outro, inúmeros hóspedes chegavam na mansão em uma velocidade nunca antes vista. E assim, em poucos segundos, o último quarto foi criado. 666. O livro estava completo. O momento pelo qual a serpente tanto esperava chegou. A festa começou. Todas as almas dos hóspedes são consumidas pela serpente, que ficava cada vez mais poderosa. E à medida que a serpente comia, ela ganhava todo o poder. Novos braços surgiram do seu corpo. Sua aparência, que já era assustadora, agora se tornava ainda pior. Cada um dos hóspedes que a Alice visitou foi consumido pela serpente. E no fim, de dentro daquele livro, em meio a todos os tesouros, a serpente saiu livre pelo mundo, pronta para continuar consumindo tudo ao seu redor. Agora ela era uma criatura gigantesca, do tamanho de prédios, invencível para qualquer ser da superfície. Pela primeira vez, a serpente contemplava a realidade lá fora, ansiosa para espalhar o caos e a destruição. Mas por mais que derrubasse os prédios inteiros, ninguém aparecia. O que fez ela se perguntar por que não tinha ninguém ali. O que aconteceu naquele lugar? O que ela realmente queria era ser adorada como um deus. A serpente da inveja queria não mais servir, mas sim ser servida pelos humanos. Mas, ao contrário do que ela esperava, a única a aparecer foi a Alice. Com o mesmo sorriso de sempre, ela disse que agora sim eles poderiam continuar a história. Então ela começa. Era uma vez, em um certo país insular, uma princesa que nunca esquecia. A princesa sofria de uma terrível doença. O desejo dela era sair daquele lugar, mas ela não podia. Desde o seu nascimento, a febre nunca havia dado uma trégua, e ler a trazia conforto pelo que parecia. Não se sabe se era por conta da sua doença ou se ela nasceu assim, mas a princesa tinha uma memória peculiar. Uma vez que ela visse algo, ela jamais esqueceria. Por isso, ela absorvia as informações muito
mas muito rápido. Então, ela ordenou que a trouxessem todos os tipos de livros de todos os cantos do mundo. O seu único interesse era pelo conhecimento. Ao mesmo tempo que ela desejava saber mais, ela também não suportava mais viver. Ela queria conhecer tudo. O mundo que eu não posso ver. O quão grande ele é. Quais coisas bonitas existem nele. Que tipo de pessoas vivem nele. O que elas pensam. Quais são os seus desejos, suas felicidades, suas tristezas. Então assim, quando eu finalmente souber tudo, vou poder desejar de verdade viver nesse mundo. Eventualmente, a princesa fez planos para criar o livro que concluía todos os livros. Um único livro que continha todo o conhecimento. Depois de muito trabalho e anos de pesquisa, o livro foi concluído. A princesa então nomeou de o Livro da Verdade. O poder que o livro continha era tão grande que ao tocar nele, a princesa se fundiu a ele. E nesse exato momento, a princesa se tornou algo mais que humano, mais que um livro. Ela agora era um ser diferente, faminto por conhecimento, de todos os tipos. E sabendo que não havia mais nada para ler, ela decidiu ler as pessoas do mundo. Um a um, ela transformou cada ser humano em palavras, consumindo completamente a sua alma e o seu espírito. Todas as emoções, sentimentos e memórias humanas foram transformadas em palavras para que a princesa pudesse ler. Nada na Terra parecia forte o bastante para destruir o livro. Nem as tempestades do mar, nem as chamas ardentes. Assim, as nações se uniram para criar armas poderosas o bastante para destruir o monstro. Canhões gigantescos usando munições biblioclásticas imbuídas com magia dos humanos. Uma arma feita especificamente para este fim. E assim, o livro foi finalmente selado em um enorme caixão do inferno. A grande guerra biblioclástica acabou. Os humanos comemoraram a paz. Alegria e alívio recaíram sobre o mundo. E assim, muitos anos se passaram. Usando as anotações da princesa, eles fizeram algumas cópias com poucas páginas do Livro da Verdade. O seu objetivo era usar essas armas em suas guerras egoístas. Claro que essas eram apenas imitações inferiores, que nem se comparavam à versão original. Ainda assim, era forte o bastante para suas guerras insignificantes. Porém, o centro de pesquisa foi sabotado por um país inimigo, e os livros que ela guardava foram queimados até as cinzas. As poucas cópias que restaram foram espalhadas pelo mundo. O tempo passou, e os pequenos humanos fingiram esquecer, até que não era mais fingimento. 1786 meses e 24 dias depois do fim da Grande Guerra, o Livro da Verdade se abriu mais uma vez. As nações pararam para assistir o que acreditavam ser só uma lenda, e mais uma vez a guerra começava. Os humanos, em pânico, reuniram as munições biblioclásticas, que a essa altura eram só relíquias de uma era passada. Eles as dispararam, porém, elas eram fracas demais para o livro que já tinha comido bastante. Diferente da primeira, a Segunda Guerra terminou muito mais rápido, e dessa vez com a vitória do livro. Depois que eu saí de dentro de você, tudo que eu fiz foi te dar uma pequena amostra da minha comida, e assim eu completei a sua mansão. Já o restante das pessoas eu mesma comi, por isso não tem mais ninguém aqui. Você achou que era o único livro? Você achou que era especial? Ouvindo isso, a serpente se desespera e ataca Alice na esperança de fazê-la parar. Mas em meio à fumaça e aos escombros, uma figura começa a surgir. Essa é a verdadeira Alice, a princesa que devorou o mundo. Essa é a verdadeira diferença do poder entre eles. Alice então começa a contar o porquê de ter entrado no livro da serpente. Eu queria ver com meus próprios olhos o que havia dentro do meu irmãozinho insignificante. Curiosidade, nada além disso. E é aí que a serpente percebe a verdadeira diferença entre eles. Aquela nem mesmo era a verdadeira forma da Alice. Ela assume uma forma ainda maior, absurdamente maior. Ela era um livro com muito mais páginas, muito mais almas humanas, infinitamente maior. Não com um limite de 666 páginas como seu irmãozinho, mas realmente infinito, que aumentava à medida que comia, e com uma fome que nunca acabava. A serpente implorava que ela parasse, mas a Alice não ouvia. Ela começou a dar à serpente mais e mais almas, o enchendo com seu conhecimento. A raiva, a alegria, a tristeza, força e fraqueza, todos os seus desejos e orações estavam se transformando em palavras e sendo enfiadas dentro dele. Alice promete que vai manter a serpente viva nos seus registros. Lá ele se tornaria uma pequena e insignificante parte da sua coleção infinita. A serpente se expande até não aguentar mais, e quando o momento finalmente chega, ele explode em puro conhecimento. Eu me lembrarei de você, irmãozinho. Me lembrarei que você se entregou ao desejo e à inveja. Eu me lembrarei de tudo no final. Eu me lembrarei de que no fim você se arrependeu, amaldiçoou o mundo na sua loucura. Eu nunca me esquecerei. Nem mesmo a menor e mais insignificante batida do seu coração será esquecida. Tudo que você viu, ouviu, sentiu e viveu permanecerá como informação para todo sempre. Mesmo que toda vida deixe de existir, eu ainda me lembrarei. Talvez isso não faça sentido, mas não importa. Eu preciso consumir as almas dos homens, adicionando palavras e aumentando meu conhecimento, pois essa é a minha felicidade. Embora provavelmente não tenha ninguém para ler agora. A última cena é de uma boneca destruída no chão, representando a humanidade e o que restou dela.
E a Alicia, que tinha se transformado numa borboleta gigante, agora pousava sobre ela. Justamente um ser que representa a transformação e a mudança, aqui é um símbolo de destruição. Algo que alcançou tudo e mesmo assim não encontrou nada. Esse aqui definitivamente foi o melhor mangá que eu li esse ano. E um dos melhores que eu já li na vida, inclusive. Sério, é surpreendente pensar que tudo isso foi feito em só 12 capítulos super curtinhos. E esse é o tipo de mangá que fica muito melhor na segunda leitura. Porque tem muita coisa que você passa na primeira leitura e simplesmente não percebe ou não entende. Mas depois que você já sabe quem é a Alice de verdade, você entende as referências, o porquê ela trata os hóspedes com tanta frieza, justamente porque ela não entende as pessoas. Ela sempre quis experimentar o mundo real e nunca pôde. Então ver as pessoas que tinham essa chance, mas jogaram fora por um mundo de ilusão, só não fazia sentido. E por isso essa ideia de podridão do desejo é tão boa. Ela representa muito bem a ganância e a obsessão como algo destrutivo. A destruição da própria identidade. E o mais irônico agora é que o que ela mais queria era impossível. Ela mesma destruiu o mundo que ela tanto queria conhecer. Eu honestamente não esperava que essa seria uma história tão boa como ela foi. E se você chegou até aqui e gostou da história, eu recomendo fortemente que você vá lá e leia por conta própria. Porque, como eu falei, a história fica muito melhor na segunda lida. Então quando você começar o primeiro capítulo e já sabendo de tudo, vai ser outra experiência, eu garanto. E isso é tão verdade que no fim do mangá tem uma notinha falando pra você ler de novo, prestando atenção nos detalhes, agora já sabendo do plot final, que a história vai ficar totalmente diferente. Mas de toda forma, me diz aí, o que você achou desse mangá? Gostou? Fala a verdade, você não imaginou que a Alice era o monstro da história, não é? Bom, deixe seu comentário aí embaixo pra gente trocar uma ideia, e bom que assim você também ajuda o engajamento pra essa obra chegar em mais pessoas. E aproveita também pra me sugerir outras obras, principalmente essas curtinhas. Eu tô gostando pra caramba de ler esses mangás menorzinhos que vocês estão indicando. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa narração imersiva, análise, opinião e review. Bom, é complicado, mas espero que você tenha gostado. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, as pessoas que me permitem trazer esse tipo de vídeo mais diferentinho assim de vez em quando. E se você também gosta do conteúdo e quer ver mais esse tipo de vídeo por aqui, considere também se tornar um membro. Com só 5 doletas no mês você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e claro, você ajuda o canal a continuar existindo. E por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!